Parágrafo 2º. Por se tratar da exploração do serviço público, o veículo deve estar em atividade pelo menos durante 8 horas por dia, 5 dias por semana, exceção feita nos casos autorizados pela Prefeitura, em virtude da manutenção e de força maior devidamente comprovadas. Parágrafo 3º. Fica vedado a inscrição cumulativa em mais de uma das categorias previstas no artigo 17. Parágrafo 4º. Fica vedada a inscrição de condutor empregado ou condutor colaborador por mais de um permissionário. Artigo 15º. A qualquer tempo poderá ser alterado ou cancelado o registro do inscrito que violar as disposições da presente lei, após regular procedimento administrativo onde seja assegurado o amplo direito de defesa dos veículos e equipamentos. Artigo 16. Para obtenção do alvará previsto no artigo 6º, deverão ser atendidas as prescrições adiante elencadas. Parágrafo 1º. Para as permissões e alvarás expedidos pela Prefeitura, anteriormente a esta lei, os itens constantes dos incisos 1 e 3 do artigo 17 somente serão exigidos a partir da renovação do alvará, que será realizada em março de 2015. Parágrafo 2º. Em caso de substituição do veículo em data anterior àquela estipulada no parágrafo 1º deste artigo, fica o permissionário obrigado a cumprir com as exigências estabelecidas nos incisos 1 e 3 do artigo 17. Artigo 17. Os veículos especificamente destinados aos transportes individuais de passageiros, táxis, deverão satisfazer, além das exigências do Código de Trânsito brasileiro, a legislação correlata o que segue. 1. Veículo de 4 portas. 2. Encontrar-se em bom estado de conservação, funcionamento e higiene. 3. Pintura padronizada na cor branca. 4. Fabricação não superior a 5 anos. 5. Estarem equipados com a. Extintor de incêndio de capacidade proporcional à categoria do veículo e no modelo aprovado por resolução do Conselho Nacional de Trânsito. B. Caixa luminosa com a placa táxi sobre o teto, dotada de dispositivo que apague sua luz interna quando do acionamento do taxímetro. C. Cintos de segurança em perfeitas condições de uso. D. Luz de freio elevada brake light na parte inferior ou superior interna do vidro traseiro. E. Cadeira infantil para o transporte seguro de crianças. 6. Conterem nos locais visíveis indicados a identificação do permissionário e do condutor em atividade, contendo o número do alvará, número e nome do ponto e número da placa do veículo. B. A tabela de tarifa em vigor. C. O dístico é proibido fumar. D. O dístico uso obrigatório de cinto de segurança. E. Identificação externa da empresa proprietária através de siglas e símbolos previamente aprovados. F. Adesivo do brasão do município de Mairink nas duas portas traseiras, laterais dianteiras do veículo. G. Alvará em pleno vigor. Parágrafo 1º. Sem prejuízo das vistorias realizadas pela repartição competente, os veículos e seus equipamentos poderão ser vistoriados quando a Prefeitura Municipal de Mairink reputar necessário, devendo o permissionário atender a convocação sob pena de cassação da permissão. Parágrafo 2º. Constatadas eventuais irregularidades, será fixado pela Prefeitura prazo razoável para os reparos necessários. Parágrafo 3º. Os equipamentos que tratam as alíneas A a G do inciso 6 deverão atender à padronização fixada por decreto do Executivo. Parágrafo 4º. É proibida a utilização de motocicleta e motoneta para o transporte de passageiro. Parágrafo 5º. É terminantemente proibida a utilização da película adesiva escurecedora, denominada insulfilme, nos vidros e para-brisas dos veículos. Artigo 18. Fica permitida a exploração de qualquer tipo de publicidade nos veículos táxi, exceto as de cunho político eleitoral e as que ofendam a moral e os bons costumes. Dos pontos de estacionamento. Artigo 19. O estacionamento de veículos táxi só poderá se dar nos pontos estabelecidos, devendo-se, para tanto, observar-se as categorias desses. Artigo 20. Para fins do artigo anterior, ficam instituídas as seguintes categorias de pontos. 1. Ponto livre. 2. Ponto fixo. 3. Ponto provisório. Parágrafo 1º. Entende-se por ponto livre aquele que se permite
o estacionamento de qualquer táxi cadastrado ou regularizado, conforme escala definida pela Prefeitura, por meio de decreto, devendo ainda ser respeitada 1. Eventual vaga no local. 2. Uso obrigatório do selo de número 1 para dias ímpares e 2 para números pares, e nas cores vermelha de fundo e branca no fundo de escala, fornecido e controlado pela Prefeitura. Parágrafo 2º. Entende-se por ponto fixo aquele que pode ser utilizado apenas por táxi ali cadastrados. Parágrafo 3º. Entende-se por ponto provisório aquele criado para atender necessidades ocasionais, cuja existência terá duração limitada temporariamente, podendo ser utilizado por qualquer veículo táxi regularizado. Parágrafo 4º. Em qualquer modalidade do ponto conforme o caput desse artigo, sempre terá preferência ao passageiro o primeiro veículo táxi na fila do referido ponto. Artigo 21. Os pontos serão fixados por decreto do Executivo, em função do interesse público, com especificação de categoria, localização e número da ordem, bem como a quantidade máxima de veículos que neles poderão estacionar e as eventuais condições especiais. Parágrafo único. Advindo a necessidade de extinção do ponto e da diminuição de vagas, é assegurado ao permissionário ser transferido para outros pontos. Das tarifas. Artigo 22. As tarifas a serem cobradas dos usuários do serviço de táxi serão fixadas por ato do Poder Executivo Municipal. Artigo 23. A utilização da bandeira 2 fica restrita ao período compreendido entre 20 horas e 6 horas nos dias úteis, a partir das 15 horas nos sábados e aos domingos e feriados em tempo integral até às 6 horas no dia útil subsequente. Parágrafo único. Afora os horários acima descritos, fica obrigatória a utilização da bandeira 1, salvo expressa e restrita autorização da Prefeitura em contrário. Dos deveres, obrigações e responsabilidades dos permissionários. Artigo 24. Constitui ainda deveres e obrigações do permissionário. 1. Manter as características fixadas para o veículo. 2. Dar adequada manutenção ao veículo e seus equipamentos, de modo que os mesmos estejam sempre em perfeitas condições de conservação e funcionamento, controlando seu uso e vistoriando-os permanentemente. 3. Apresentar periodicamente, e sempre que for exigido, os veículos para vistoria técnica, comprometendo-se a sanar as irregularidades no prazo assinalado. 4. Providenciar para que o veículo porte o conjunto de equipamentos exigidos. 5. Controlar e fazer com que no veículo estejam todos os documentos determinados nos locais indicados. 5. Velar pela inviolabilidade do taxímetro, aparelhos registradores e outros. 7. Apresentar os veículos em perfeitas condições de conforto, segurança e higiene. 8. Cumprir rigorosamente as determinações da Prefeitura e as normas dessa lei. 9. Manter atualizados a contabilidade e o sistema de controle operacional da frota de veículos, exigindo sempre que solicitado. 10. Fornecer resultados contábeis, dados estatísticos e quaisquer elementos que forem solicitados para fins de controle e fiscalização. Atender às obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e as outras que lhes são correlatas. 12. Não confiar ou transferir, seja que título for, a permissão outorgada ou alvará do veículo. 13. Não confiar a direção dos veículos a quem não esteja inscrito no cadastro de condutores, a condutor suspenso ou com registro cadastral cassado, ou a condutor registrado em nome de outro permissionário. 14. Controlar e fazer com que os empregados e colaboradores cumpram rigorosamente as disposições da presente lei. 15. Manter o veículo em atividade no ponto fixo em que estiver cadastrado pelo menos durante 8 horas por dia, 5 dias por semana, exceto em casos autorizados pela Prefeitura, em virtude de força maior devidamente comprovada. 16. As demais acometidas na seção seguinte no que couber. Seção 2 dos condutores. Artigo 25. É dever do condutor do veículo táxi, além do previsto na legislação do trânsito. 1. Tratar com urbanidade e polidez os passageiros, o público e agentes de fiscalização. 2. Trajar-se adequadamente. 3. Acatar e cumprir todas as determinações dos fiscais e dos demais agentes administrativos. 4. Receber os passageiros no seu veículo e transportá-los com o taxímetro ligado neste momento.
5. Conduzir o veículo ao destino solicitado pelo passageiro, fazendo o percurso menos prolongado possível. 6. Cobrar o valor exato da corrida. 7. Prestar o serviço somente com o veículo em seus equipamentos em perfeitas condições de conservação, funcionamento, segurança e limpeza. 8. Manter a inviolabilidade do taxímetro, aparelhos registradores e outros equipamentos. Silêncio, silêncio, pessoal. 9. Portar todos os documentos exigidos, tanto os de natureza pessoal quanto os relativos ao veículo e ao serviço. 10. Não ingerir bebida alcoólica em serviço ou quando estiver próximo do momento de iniciá-lo. 11. Não se ausentar do ponto quando seu veículo estiver estacionado no mesmo, exceto fechado no último lugar. 12. Não confiar a direção do veículo a terceiros não autorizados. 13. Não efetuar transporte de passageiros além da capacidade de lotação do veículo. 14. Não encobrir o taxímetro ou o aparelho registrador, mesmo que parcialmente quando em serviço. 15. Cumprir rigorosamente as normas prescritas na presente lei e nos demais atos administrativos expedidos. Artigo 26. É direito do condutor de veículo táxi. 1. Recusar receber passageiros em visível estado de embriaguez ou sob efeitos de tóxicos ou portadores de moléstias infecto-contagiosas. 2. Recusar receber passageiros de período noturno em bairros considerados de alta periculosidade ou em destino a eles. 3. Recusar receber pessoas perseguidas pela polícia ou pelo clamor público sobre acusação de prática de crime. 4. Recusar receber pessoas trajadas de forma a poder danificar o veículo ou lesar o condutor. 5. Apresentar defesa ou recorrer à prefeitura às infrações que lhe são imputadas. Da fiscalização. Artigo 27. A fiscalização do serviço será exercida por funcionários públicos lotados no departamento da Prefeitura Municipal de Mairinque, para os quais serão emitidas identificações específicas, sem prejuízo de outros servidores indicados pelo chefe do Poder Executivo. Artigo 28. Os funcionários de fiscalização poderão determinar as providências que julgarem necessárias à regularidade da execução dos serviços, segundo disposições legais, lavrando sempre autos circunstanciados. Artigo 9º. Os termos decorrentes da atividade fiscalizadora serão lavrados, sempre que possível, em formulários determinados de auto de infração, extraindo-se cópia para anexação ao processo e entregando-se cópia à pessoa sob fiscalização. Parágrafo único. Sempre que possível, o auto de infração conterá a identificação do condutor, a indicação de testemunhas presenciais, precisando qualificação e endereço das mesmas. Eu peço à população, senhores, vocês têm que respeitar a lei, respeitar aqui esse plenário. O vereador está lendo aqui que ninguém está assistindo. Quer dizer, vocês não estão assistindo. É o seguinte, nós temos que deliberar os trabalhos. Se vocês continuar, senhores, se vocês continuar atrapalhando os trabalhos, se vocês continuar, eu vou pedir, se vocês continuar, nós não podemos parar com os trabalhos aqui. Isso é um trabalho, isso aqui nós estamos para deliberar. Por favor, vocês entendam a situação. Se vocês não se comportar, continuar atrapalhando, eu vou suspender a sessão novamente. Já vai ficar o aviso. Já vai ficar o aviso.